Olá, começa agora o podcast Caminhos para o Desenvolvimento, uma produção técnica dos alunos e professores dos mestrados e doutorado em desenvolvimento regional da Universidade de Taubaté. Eu sou Elieber Santos, doutorando da turma 1 do doutorado em Acadêmico, Planejamento e Desenvolvimento Regional. E neste programa você saberá um pouco sobre as nossas pesquisas, trabalhos e outras atividades envolvendo o nosso doutorado. E o nosso objetivo é levar a você, de uma maneira descontraída e informal, os mais recentes estudos sobre desenvolvimento local e regional. Esse podcast faz parte da avaliação da disciplina Sociedade, Trabalho e Desenvolvimento Regional, ministrada pela professora doutora Marilza de Sá Rodrigues. E hoje nós vamos falar sobre um tema desafiador e urgente: transformações e realidades do trabalho atual. E o nosso foco será entender como esses diferentes aspectos, como as transformações produtivas, a digitalização, o papel do setor público, o impacto na educação e as alternativas sustentáveis afetam não só as regiões menos desenvolvidas, mas também aquelas que, diante da desindustrialização ou da modernização das técnicas de produção, enfrentam desafios como a precarização e o aumento do subemprego. Sabemos que será um grande desafio cobrir tantos aspectos, em tão pouco tempo, mas eu creio que nós estamos prontos, para esse desafio, e nesse sentido que nós vamos começar a conhecer os nossos participantes, e eu chamaria primeiro a professora Marilza para se apresentar, por favor. Bom, eu sou a professora Marilza de Sá Rodrigues, dou aula no mestrado e no doutorado de Planejamento e Desenvolvimento Regional. E estou aqui, participando e aprendendo com esses alunos, não só na disciplina, mas agora, a realização dessa MesaCast. Excelente, é um prazer. Meu nome é Paulo Lindgren, eu sou engenheiro mecânico, consultor e professor da Unital, com experiência em indústria aeronáutica e automotiva. E hoje eu vou abordar como as transformações produtivas, desde o taylorismo, modelo que busca eficiência por divisão de tarefas, até o capitalismo cognitivo, que valoriza o conhecimento e a inovação, impactaram o trabalho e moldaram o desenvolvimento regional. Eu sou Luiz, eu sou engenheiro especialista em computação, também atuo como professor na Universidade de Taubaté e na FATEC, e a minha fala vai ser como a digitalização e automação não só otimizam processos, mas também trazem novas formas de precarização e quais os desafios do mercado de trabalho envolvendo esses aplicativos. Muito bom. O meu nome é Fábio, eu sou administrador de empresas e servidor público. Eu vou trazer aqui uma perspectiva sobre a precarização no setor público, haja vista que eu trabalho em uma instituição pública. E vou também explorar os seus impactos na qualidade dos serviços e no desenvolvimento regional. Eu sou Cássia Elisa Lopes Capostanho, professora com mais de 30 anos de experiência na área de educação, atualmente lecionando na Unital, e hoje eu vou discutir um pouco aqui com os colegas a precarização do trabalho docente e como isso implica, na qualificação de profissionais e no desenvolvimento regional. O meu nome é Elieber Santos, eu sou formado em engenharia, trabalho no Laboratório Nacional de Astrofísica, eu sou servidor público federal há 22 anos e estou estudando no doutorado a questão do astroturismo como uma oportunidade, de desenvolvimento sustentável, e é sobre esse assunto que eu vou falar mais ao final do nosso debate. E eu gostaria de falar para vocês que o objetivo do nosso trabalho aqui foi procurar trazer para vocês um pouco da nossa experiência, não é? Falando principalmente daquilo que nós temos estudado no nosso doutorado, ou também um pouco da experiência que cada um de nós tem aqui já, o Paulo tem 30 anos de experiência, a nossa professora Cássia também, e os demais colegas são também bem experientes. E é nesse sentido que eu gostaria de convidar o nosso colega Paulo, tá ok? Com grande experiência na indústria aeronáutica também, para nos falar sobre a evolução dos modelos produtivos, especialmente com a chegada da economia do compartilhamento, e como isso tem impactado as condições de trabalho e o desenvolvimento nas regiões industriais. É um prazer estar aqui com vocês.
E nós temos que as mudanças nos modelos produtivos, do Taylorismo até o capitalismo cognitivo, redefiniram o trabalho e impulsionaram a precarização, especialmente em regiões industriais. A falta de suporte e de regulamentação aumenta as disparidades regionais, pois essas áreas ficam vulneráveis às instabilidades econômicas. Segundo o SLI, numa publicação de 2017, sua obra Uberização, a nova onda do trabalho precarizado, o que de fato vem ocorrendo é a apropriação corporativa da energia coletiva por meio de investimentos bilionários, que fez com que, para a classe trabalhadora mais empobrecida, a economia do compartilhamento se assemelhe mais a uma economia de bico, né? Sobretudo no Brasil, onde o desemprego formal atinge quase 7%, assolando 7 milhões e meio de pessoas, e a informalidade nessa esteira da uberização represente o maior percentual histórico, em torno de 42,1%, segundo divulgação do IBGE, sendo que em 11 estados da federação nós temos um índice de informalidade ultrapassando o percentual de 50%. Dito de outro modo, o que era apresentado inicialmente pelos seus idealizadores como um movimento social em direção a uma forma diferenciada de economia e sociedade mais solidária, a economia do compartilhamento, se revelou na prática como um tipo nefasto de negócio que vem intensificando a precarização das condições de trabalho ao impor à classe trabalhadora menores ganhos e significativa ausência de direitos trabalhistas, além de minar quaisquer projetos de vida que seus praticantes possam ter a respeito de terem mais tempo para se dedicar à família ou a esforços próprios de aperfeiçoamento e crescimento profissional, como cursar uma faculdade, uma pós-graduação, ou mesmo assistir cursos e treinamentos mais rápidos. Dessa forma, a economia do compartilhamento, que foi gestada lá no Vale do Silício, né, local que abriga gigantescos investimentos, ocasionou um retrocesso em termos sociais porque se constituiu em um movimento exponencial em favor da desregulação nos mais variados setores da vida, maximamente no trabalho, em que as trabalhadoras e os trabalhadores não são juridicamente levados em consideração nas relações de trabalho com essas empresas plataforma, que se anunciam como meras intermediárias entre o consumo e prestação de serviços, o que as permite escapar de muitas regulações e, em consequência, responsabilidades com os serviços que oferecem, bem como com direitos trabalhistas e impostos. Essa precarização, entretanto, não se limita às indústrias, mas avança nas plataformas digitais, onde o trabalho é frequentemente apresentado como flexível, mas esconde sérias vulnerabilidades. Mas esse é um tema que será desenvolvido pelo nosso colega Luiz. Muito obrigado, Paulo, uma ótima análise. E agora nós vamos passar a palavra para o Luiz, né? E eu começo lhe perguntando, Luiz, como que a digitalização e o uso de plataformas digitais estão afetando as condições de trabalho, especialmente para quem depende desses aplicativos como fonte de renda nas áreas urbanas? Obrigado, Elieber, pela palavra. Bom, pessoal, milhões de pessoas dependem do aplicativo, seja como renda principal ou como renda complementar. Só na Grande São Paulo, de 20 milhões de pessoas, pelo menos 11 milhões atuam com algum tipo de aplicativo, seja os mais conhecidos, o Uber, o iFood, fazendo uma entrega, tá? E isso gera um impacto de fenômeno, um impacto na cidade e na própria vida desses entregadores. Porque muitas das vezes, gente, eles estão ali sem nenhum tipo de cobertura. Mas quando se fala de aplicativo, se tem uma palavra que é muito citada hoje, que são os algoritmos, né? Todo mundo fala de algoritmo, mas ninguém explica o que que é. O que que é um algoritmo? Eles são comandos que são enviados ali para um computador e vai trazer uma resposta previamente programada. Então, um algoritmo, ele é o que vai reger ali como vai funcionar aquele aplicativo do Uber, por exemplo, indicando que local que o motorista tem que estar. Se ele deixa de aceitar uma corrida, por exemplo, ele pode tomar uma punição muitas das vezes velada, porque ele deixa de receber mais corridas. Então, essa liberdade que existe na vida do trabalhador que está ali de uma maneira integral ou parcial com o aplicativo, acaba sendo uma liberdade parcial. Porque se ele não cumpre uma posição de uma geolocalização, ele tem que ficar no bairro X, no bairro Y, ele acaba sendo punido ou perdendo mesmo até alguns bônus que as plataformas entregam para eles. Isso, gente, acaba fazendo o quê? Gerando impacto social.
Porque vamos pegar na Grande São Paulo, por exemplo. Muitos entregadores moram em regiões mais afastadas, como a Zona Leste, por exemplo. Só que regiões que pagam mais são regiões distantes da casa deles. Então a pessoa tem que se locomover, perde um tempo todo, ou gasta um combustível, ou fica até mesmo, gente, sem necessidades básicas, sem ter um banheiro para poder fazer suas necessidades, ou ter um local próprio para alimentação. Então, essa suposta liberdade acaba, na verdade, tirando benefícios básicos da pessoa. Aí vem uma questão, mas o que a gente vai fazer então com essas pessoas? Elas não podem ficar à margem. Para isso, gente, nós precisamos ter regulações que façam uma cobertura social para essas pessoas. Porque se eles sofrem algum acidente, em algumas plataformas não tem nenhum tipo de cobertura. E como já não pagam muitas vezes uma previdência oficial, que é o INSS, não tem nenhum tipo de cobertura, eles ficam ali à mercê da sua própria sorte, tá? E nós temos que trazer essa discussão para os dias de hoje, porque o contexto de digitalização está crescendo cada vez mais. É um caminho sem volta, gente. E justamente a ODS número 10, que trata da redução das desigualdades, pode ser utilizada para poder trazer um mínimo de dignidade para as pessoas. Só que não fica restrito somente a entregadores de aplicativos. O Fábio vai estar falando como que a precarização pode estar afetando o serviço público. Obrigado. É exatamente isso, pessoal. A gente agradece ao Luiz por tão valiosa explicação. E como nós dissemos no começo, que o nosso intuito é trazer um pouco da experiência de cada um de nós, o nosso colega Fábio, que é servidor público já há 20 anos, né, Fábio? Você poderia falar para a gente, por favor, sobre a questão da precarização, principalmente na questão do setor público? Obrigado, Elieber. Com certeza, eu tenho assim uma grande experiência no setor público, trabalho realmente há quase 20 anos, né, no setor público, e uma coisa que eu observo no setor público é que há uma grande diversidade de contratos de mão de obra. De que maneira eu quero dizer que, por exemplo, existem dentro de organizações aprendizes, estagiários, terceirizados e também, é claro, os funcionários, né, concursados. No entanto, dentro das instituições públicas, é muito comum haver a terceirização. Por que esse fenômeno? Porque, infelizmente, não é possível fazer concursos com a frequência que seria adequada. Então, por muitas vezes, são feitas terceirizações. E, nesse momento, ocorrem alguns problemas que afetam justamente a qualidade do serviço público, porque estes terceirizados eles serão a linha de frente ali das instituições públicas. Então, ocorre que esses terceirizados, muitas vezes, eles percebem que os seus benefícios não são exatamente aqueles que existem para os funcionários concursados. Então, ocorre uma grande rotatividade. E isso, como eu disse, afeta muito o atendimento ali ao público. Conforme Barbosa cita em 2018 na sua pesquisa, a terceirização ela reforça a precarização das condições de trabalho, que se expressa principalmente na intensificação do trabalho e, como eu havia dito, na rotatividade. E também, dois autores defendem, Branco e Silva, em um artigo recente em 2024, publicado nos Cadernos Metropolitanos, que a regulamentação ela pode mitigar a precarização das condições de trabalho. E de que forma o governo está tratando isso? Por meio de legislações. Recentemente, nós tivemos a publicação da nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei número 14.133 de 2021. E essa lei ela destaca a importância dos contratos, das contratações, priorizarem muito a questão técnica e não só contratarem aquelas empresas que oferecerem o menor preço. Então, dessa forma, as instituições públicas elas vão celebrar contratos mais justos para todos, tanto para a empresa que presta o serviço, quanto para a instituição que toma aquele serviço. E, finalmente, para nós termos o desenvolvimento pleno, Guilherme, é necessário que as organizações públicas elas garantam o trabalho decente. Isso vai ao encontro do 8º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que trata da questão do trabalho decente. Mas o setor público também, ele não é a única área que tem problemas com precarização.
a nossa colega Cássia, ela vai tratar do setor educacional, haja vista a grande experiência que ela tem. Muito obrigado, Fábio, né, pelas suas explicações. Então, com isso a gente percebe que a questão da precarização não é uma particularidade do setor privado, não é? E, nesse sentido, vamos passar a palavra para a Cássia, né, que é uma especialista em educação, com grande experiência, e a educação, ela se reflete também no setor público e também no setor privado, né? Obrigada, Elieber. Então, no setor educacional, nós também temos a precarização desse trabalho. Como afirmam Amorim, Moreira e Bride, nós estamos sofrendo um processo de precarização do ensino à medida e um processo catastrófico, né, que podemos dizer, porque implica em alguns fatores essa precarização do trabalho docente. E o primeiro fator que eu quero apontar aqui é que o professor, quando ele se inscreve em uma plataforma digital para suas aulas ou seus cursos, ele começa por arcar com todos os custos desse trabalho. Não é a plataforma que arca com esses custos, com os insumos, mas sim o professor, né? Então, ele tem que assumir os custos com energia elétrica, com a aparelhagem que ele vai usar, e isso acaba, né, tendo um custo muito grande e um retorno mínimo para o professor que se expõe a esse trabalho. O outro fato que nós podemos analisar, foi analisado por André da Silva e Nascimento em suas pesquisas em 2019, é que o professor acaba se tornando uma empresa, porque ele trabalha numa empresa de um funcionário só e ele próprio acaba se tornando uma empresa porque ele tem que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias da semana, e isso dentro ou fora da cidade onde ele se encontra. Essa mercantilização do trabalho docente, ela acaba por precarizar o trabalho dos professores e, além disso, né, tem uma implicação também com relação a não resolver os problemas que nós temos, já muitos problemas, né, na educação, mas só aumenta os problemas que nós já temos, né? Além disso, essa precarização, esse cenário de precarização, ele acaba por afastar, né, iniciativas que defendem uma formação, uma alta formação aí tecnológica, né, profissional, e quando isso se intensifica em algumas regiões, né, isso nos leva a querer buscar outras alternativas para desenvolvimento dessas regiões, e sobre isso acho que o Elieber pode dar uma contribuição aí, o nosso colega Elieber, com as suas pesquisas na área de desenvolvimento. Obrigada. Muito obrigado, Cássia, né? Parabéns pelas explicações a respeito da precarização no setor educacional. E, felizmente, eu acho que nós não podemos focar somente nos problemas, não é? Nós temos que pensar em soluções e eu acredito que este é um dos objetivos do nosso programa, do doutorado e também do mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Regional. E essa foi uma preocupação que eu sempre tive desde o começo, quando eu me propus a fazer esse doutorado, que era procurar encontrar um tema que viesse ao encontro das necessidades do órgão onde eu trabalho, que é o Laboratório Nacional de Astrofísica, né, que provê a infraestrutura observacional, uma unidade de pesquisa do MCTI, e também que pudesse estar vinculada aos objetivos do programa, não é? Então, nesse sentido que eu estou estudando a questão do astroturismo. E a primeira pergunta que a gente pode fazer é: o que é essa questão do astroturismo, né? Astroturismo tem a ver com aquelas atividades que a gente faz, que o turista, né, eu acho que todos nós aqui já turistamos alguma vez na vida, quando ele viaja para observar os fenômenos astronômicos, né? E uma questão importante nesse quesito é que essa observação ela só pode ser feita principalmente nas regiões de céu escuro. E este céu escuro é uma questão realmente muito nevrálgica, né? Muito sensível, porque o céu escuro está escasso, não é? As grandes cidades estão ofuscando, é até contraditório, porque com a luz você acaba ofuscando ao invés de iluminar, né? Você ofusca o céu escuro, não é? Então, principalmente depois da pandemia, que as pessoas viram a questão da fragilidade da vida, elas começaram a pensar também um pouco mais para falar: poxa, eu sou tão pequeno, mas eu acho que o mundo é tão
tão grande, não é? E elas passaram a desejar a ter experiências mais sensoriais, né? Porque quando você está em contato com a natureza, isso faz você refletir na finitude da sua vida. Então, nesse sentido, vários países, né, têm procurado trabalhar a questão do astroturismo, é algo desenvolvido muito no Chile. Portugal, embora seja um país, né, geograficamente pequeno, também tem feito atividades nesse sentido. E uma questão importante é que a questão do céu escuro ele está presente principalmente aonde? É nas grandes cidades? Não é nas grandes cidades, é nas pequenas cidades. É nas pequenas cidades onde há, geralmente, a necessidade da criação, né, da oportunização de possibilidades da pessoa trabalhar mais dignamente. Então, é neste sentido que o astroturismo, né, se alinha a várias dimensões dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Uma delas seria o ODS 8, por exemplo, você produz empregos decentes, né, porque você vai ter que trabalhar desde com o planejamento de todo o sistema, né, para você, digamos assim, preparar uma cidade, né, para receber, para se desenvolver nesse sentido. Você está ligado ao ODS 11, que está ligado ao quê? Ao patrimônio e comunidades, principalmente a questão do patrimônio natural, né, dentro daquelas dimensões que nós estudamos, né, no nosso curso, dimensão principalmente natural, que é importante na questão do desenvolvimento regional. Por quê? Porque a gente tem que valorizar o céu escuro, porque a poluição luminosa, né, que muitas vezes nós não nos damos conta, ela é muito prejudicial para a nossa saúde, tem um impacto tremendo na fauna e na flora, e se tem impacto na fauna e na flora, vai ter um impacto também, por conseguinte, na nossa saúde. Então, é nesse sentido que a gente está desenvolvendo essa pesquisa, né? É bem embrionária, mas nós acreditamos, né, firmemente que ela poderá contribuir, ser uma solução, né, e lançar luzes para que municípios possam realmente vir a desenvolver essa atividade como mais uma opção de desenvolvimento sustentável. E é nesse sentido que a gente acredita, né, a importância do nosso curso, né, a importância das pesquisas e da contribuição da experiência de cada um de nós. E nós agradecemos pela participação dos nossos colegas que nos explanaram tão bem, né, sobre as suas pesquisas ou sobre as suas experiências. E passamos a palavra agora à nossa querida professora para fazer um fechamento para a gente, de repente podendo agrupar tudo isso que nós falamos. Bom, vamos por partes, né? Bom, nós temos que pensar a evolução da tecnologia interferindo diretamente no processo de trabalho. Então, a gente está na 7.0, né? E o Brasil nem chegou na 4.0 ainda. Então, nós temos um problema muito grande de formação de mão de obra, de preparação das pessoas, para que enfrente esse novo processo de reindustrialização que está ocorrendo, né? Que vai ocorrer, pelo menos é o que se tem propagado. Então, nós temos que pensar nisso como uma das causas de eliminação de trabalho, né? A terceirização que o Fábio levantou é um processo que já vem ocorrendo desde 1990 nas empresas, começaram a terceirizar por problemas sindicais, por uma série de coisas, e isso, agora a gestora de RH falando, né? Isso impactou tremendamente na saúde mental dessas pessoas terceirizadas, né? Elas trabalhavam, elas desenvolvem trabalhos tão importantes quanto o funcionário público que foi concursado ou o funcionário da logística lá de uma determinada empresa. Ele trabalha até mais, a parte, né, Luiz, da informática foi extremamente terceirizada. Então, isso fez com que as pessoas adoecessem, né, por se comparar e se sentir inferior ao outro. E quando nós pensamos nos Ubers da vida, nas plataformas, é uma precarização. O que significa isso? Você não tem direito nenhum. E por que não tem direito? Porque não tem uma coisa formal, não é formalizada, a plataforma não é formalizada. Quando a Cássia disse, né, olha, precarização do professor, imagina o professor que grava uma aula. Eu fiz isso, eu fui convidada a fazer isso, fui paga para fazer isso,
Mas isso em 2009, e até hoje eles reproduzem as minhas aulas e eu não ganho um tostão por isso. Então, imagina o quanto isso vai afetar o ganho do professor. Né? Daqui a pouco não tem mais professor, tem aula gravada, o sujeito entra lá e fala. Né? Então, acho que a saída que o Lieber traz para a gente é uma saída de empregos formais, de desenvolvimento de turismo, que é uma vocação regional. Né? Então, acho que isso acaba ajudando a gente a entender um pouco melhor esse processo de precarização. Muito obrigado, professor. Chegamos ao final do podcast Caminhos para o Desenvolvimento, uma produção dos alunos e professores dos mestrados e doutorado em desenvolvimento regional da Universidade de Taubaté. Agradecemos aos nossos participantes Paulo, Luiz, Fábio, Cássia, nossa querida professora Marilza, e também ao professor Dr. Lorival Cruz Galvão, pela questão técnica, pela orientação técnica, e também a operação técnica do professor mestre Gerson Mário de Abreu Farias. Um forte abraço e até a próxima.